bem-vindos a todos. Eu sou o Bruno Cardoso Reis e este é um 5 Continentes especial. Especial porque vamos focar mais uma vez num só continente e também especial porque mais uma vez contamos com um convidado muito especial. Esta semana vamos falar com Andrés Malamud. O Andrés Malamud tem uma formação de base em Ciência Política, Relações Internacionais, Política Comparada, nomeadamente um doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença, um sítio magnífico, em Fiesole, mas que é também uma grande escola, portanto não é só a localização que é magnífica, onde fez uma tese de doutoramento sobre a relação entre presidencialismo e os regionalismos, não é? Portanto, no contexto da América do Sul. É realmente um grande especialista neste continente em que nos vamos focar, que é a América do Sul, eventualmente um continente por direito próprio, diferente da América do Norte, ou um subcontinente deste supercontinente americano. É um pouco uma questão de convenção, mas também é uma questão, diria eu, central na história recente da América do Sul e das Américas, ou seja, no fundo, qual é a natureza da relação com a América do Norte e, em particular, com esse colosso da América do Norte, que são os Estados Unidos da América. É o quarto maior continente em área, portanto, se considerarmos a América do Sul como um continente, 17, quase 18 milhões de quilómetros quadrados. É o quinto continente em população, 440 milhões de pessoas, pouco mais ou menos. Tem um peso relativamente residual, eventualmente marginal, por exemplo, na questão do investimento em defesa ou na dimensão da economia, em termos de percentagem da economia global. Ou seja, se estamos a falar de defesa, por exemplo, representa 2% do investimento em defesa a nível global. Se estamos a falar de percentagem do PIB global, anda à volta dos 6%. Isto compara, por exemplo, com 25% só dos Estados Unidos, ou mais ou menos o mesmo valor da União Europeia. E, portanto, isso remete para a minha primeira questão, que é: faz sentido falarmos deste continente como sendo um continente relativamente periférico, relativamente marginal e com pouco peso? Será que estas estatísticas realmente traduzem pouco peso na política global ou não, Andrés? Olá, Bruno. Faz. A América do Sul, bem dizia, são 12 países, há um que é muito grande, o Brasil, e por isso as pessoas tendem a pensar que o continente deve ser importante. Mas a importância de uma região, a relevância de uma região, podemos medir pela oportunidade que oferece ao mundo e às outras potências, ou pela ameaça que oferece ao mundo ou a outras potências. Nós sabemos que a Ásia-Pacífico é muito relevante, porque tem demografia, tem mercados, tem exércitos. A África é relevante, não tanto porque seja motor do crescimento econômico, mas porque é a fonte das migrações que desestabilizam potencialmente a Europa. Então tem o que se chama relevância de ameaça, mesmo que não seja de relevância negativa. Negativa, exatamente. Fica feio, mas é assim. Mas a América do Sul não tem nenhuma nem outra. Não tem relevância positiva, porque não é o motor do crescimento econômico global, e não tem relevância negativa, porque não ameaça ninguém. Quando as coisas correm mal na América do Sul, é um problema dos sul-americanos. Não contagiam. Não é toda a América Latina. A América Latina são 20 países, dos quais metade está na América do Sul. Depois há 6 na América Central, tem o México na América do Norte e há 3 nas Caraíbas, Cuba, Dominicana e o Haiti. Esses países sim emigram e vão para os Estados Unidos. Por isso, quando tu perguntavas pela relação histórica da América do Sul com os Estados Unidos, é tênue. Não é inexistente, foi muito importante na história, mas os Estados Unidos não invadiam a América do Sul. Sim. No entanto, invadiam. Não há nenhuma intervenção militar direta norte-americana na América do Sul. Há na América Central e há na zona do Caribe, das Caraíbas, mas de facto não há na América do Sul. Não. É uma grande diferença. Claro, houve conspirações, houve ajuda, patrocínio para golpes de Estado, a influência dos Estados Unidos. Mas boots on the ground, tropas, eles mandaram para Panamá, para Granada, o México, ficaram com 1/3 do México. Cansaram-se de mandar tropas para apoiar golpes de Estado na América Central, Guatemala, no ano 54. Tem esta relação com Cuba, onde têm uma base militar, Guantánamo, mas não têm bases militares na América do Sul. E isto tem a ver com a geografia. Quanto mais distante dos Estados Unidos, menos oportunidade e menos ameaça. Menos petróleo de lá compram, menos terrorismo de lá importam.
Porque realmente nós aqui na Europa estamos habituados a pensar nas dimensões de um subcontinente e o mais pequeno, não é? E portanto realmente as Américas são enormes, não é? E portanto daí até fazer sentido esta subdivisão, do meu ponto de vista, em 2 continentes, mais do que um supercontinente. Apesar de tudo, realmente há aspectos relevantes na América do Sul que têm sido inclusive referidos nos últimos anos. Por exemplo, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo a nível global. Por exemplo, o Brasil é agora muito referido nesta nova geopolítica dos recursos ligados à transição energética, às chamadas terras raras. Basicamente, a par do Vietnã, é o segundo país com mais reservas estimadas deste tipo de minérios, e tem muitos outros. Portanto, esse aspecto tem alguma relevância, e há também muito esta dimensão, que muito falada, não é? E até um pouco estereotipada, dos narcos, não é? Portanto, a questão do comércio não legal, mas ilegal, das exportações não legais, mas ilegais, ou seja, tudo o que está ligado ao comércio das drogas, não é? E, portanto, que agora, inclusive, se redirecionou muito mais dos Estados Unidos para a Europa, não é? A partir da América do Sul. Isso tem também acrescentou alguma relevância ao continente, estes aspectos? Ou não? Alguma. Dizes bem, eu coloco uma nuance no que disse antes. Não é que a América do Sul seja irrelevante, é que é menos relevante do que outras regiões. Nunca é nula a relevância. Antigamente falava-se da fórmula da relatividade para entender a relação entre Estados Unidos e América Latina. E igual a MC2 ao quadrado, sendo E energia, sobretudo petróleo, M migrações e C cocaína, quadrado. Mas agora os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo, com shale, com fracking. Não precisam de comprar do México, que agora exporta carros a vez de petróleo, não precisam de comprar da Venezuela, que agora não exporta, que tem petróleo duro, que será refinado no Texas. Existem refinarias muito especializadas e com as sanções esse é um dos grandes problemas. Exatamente, a China não tem essa tecnologia, não precisou. Quando quiser comprar da Venezuela vai precisar de investir na tecnologia. Mas as migrações continuam a preocupar os Estados Unidos. E agora a Venezuela é uma fonte importante. Exato. 7 milhões de venezuelanos moram no exterior. A Venezuela devia ter 35 milhões de habitantes, está em 28. As gente que estão fora. Muitos na América do Sul. Na Colômbia, sobretudo, no Equador, também chegaram até o Chile, Argentina. Alguns no Brasil, na fronteira. Mas os migrantes que mais preocupam os Estados Unidos são aqueles do Triângulo Norte da América Central. El Salvador, Honduras, Guatemala. E esses chegam através do México. Esses são os 4 países-chave da América Latina para os Estados Unidos. Os 4 que mandam migrantes. A América do Sul não tem nenhum desses 4. E quando há algum país relevante por razões domésticas, quer dizer, porque há pessoas desse país que votam, é Cuba. E agora a Venezuela. Há venezuelanos nos Estados Unidos que se importam da política dos Estados Unidos para a Venezuela para decidir o voto. E, portanto, exercem lobby sobre... Então, a política externa passa a ser política doméstica. Como votam os cubanos, como votam os venezuelanos nos Estados Unidos. Não é qual é a ameaça que Cuba oferece para os Estados Unidos, qual é a oportunidade que a Venezuela oferece. A Cuba é irrelevante, não conta. O que conta é o voto cubano-americano ou o voto eventualmente venezuelano. É o poder da diáspora. Senadores como o Marco Rubio, por exemplo, têm uma enorme influência. Muito bem, nós vamos voltar obviamente a vários desses temas, mas... A droga, sobretudo. Tu puxaste pelo tema e é chato. Exato, mas é importante esta distinção. Realmente a América do Sul não é toda a América Latina, não é? Estamos a falar de 12 estados e temos 20 no total na América Latina, que se estende para a América do Norte, para o Caribe. Mas em relação à América do Sul, também mesmo que seja um subcontinente, é realmente massivo. Estamos mais uma vez a 17 milhões de quilómetros quadrados, comparado com menos de 10 milhões na Europa. Se excluirmos a Rússia, são 6 milhões de quilómetros quadrados na Europa. Mas há muito esta ideia também de sub-regiões dentro da América do Sul, não é? A ideia do Cone Sul como uma zona inclusive mais desenvolvida, a Argentina, o Chile, o Uruguai, a ideia de uma Europa, de uma América andina também, de uma América do Sul mais caribenha, ou seja, no fundo a costa norte. Do teu ponto de vista, estas divisões fazem algum sentido, mantêm-se pertinentes nas várias dimensões da política, da economia, e depois também poderemos falar um bocadinho das organizações regionais, mas isso fica para seguir. Fazem sentido, e a geografia é a primeira ordenadora do continente. O Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai é parte do Brasil, tem fronteiras vivas, com pessoas que moram lá e atravessam a fronteira para fazer comércio, para fazer contrabando. Não para fazer guerra, isso não acontece desde há mais de um século. Os países andinos são diferentes, são mais instáveis politicamente, com exceção do Chile, têm recursos naturais baseados na mineria e na energia,
mais do que no setor agrícola, quer dizer, estão na terra, não são produzidos, são explorados. E depois a parte das Caraíbas, que é marginal na América do Sul, mas é relevante ultimamente por esta coisa, este conflito entre a Venezuela e a Guiana. E esse é outro mundo. É uma pequena parte da América do Sul, a parte das Caraíbas, mas é uma parte que neste momento tem alguma importância geopolítica. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão aí a tentar evitar a guerra. E o Brasil, ao mesmo tempo, reúne, junta, unifica tudo isto e está dividido por tudo isto. É um Brasil andino, minúsculo, longínquo, que não tem, parece, muita importância, mas a Amazônia vai para os Andes. Tem o Brasil do Cone Sul, que é o Brasil onde se forjou o país, geopoliticamente, nas lutas contra a Espanha antes e contra a Argentina depois. E está o Brasil das Caraíbas, que não tem muita importância, o Brasil não chega diretamente às Caraíbas, mas está afetado pelo que acontece nas Guianas e na Venezuela. Então o Brasil reúne as três sub-regiões e ao mesmo tempo está puxado por elas. O ponto seguinte era realmente a questão do Brasil. O Andrés és também um grande especialista no Brasil, é um país sobre o qual trabalhas muito, e um dos teus artigos, aliás, parece-me que é o mais citado, eu fui verificar ao Google Scholar, tem este título que é o Brasil, um líder sem seguidores, não é? Portanto, um líder regional sem seguidores. O Brasil realmente, como dizias, destes 12 países, é realmente um caso especial, é o gigante na região, é metade do território, metade da população, mais ou menos metade da economia. É obviamente um país de língua portuguesa, como nós sabemos, eventualmente há alguns nos Estados Unidos com um sotaquezinho, e não de língua espanhola, como o resto da América do Sul. O que é que quer dizer esta ideia de líder sem seguidores? Qual é o papel do Brasil nesta região? Um líder regional é um país que dentro de um grupo tem capacidade e vontade de tomar decisões, recrutar seguidores e influenciá-los. O Brasil, por vezes, parece que tem a vontade, mas não tem a capacidade. Não é que o Brasil seja um país fraco, mas o PIB per capita, por exemplo, é inferior aos vizinhos do Sul. O Chile, o Uruguai e a Argentina são todos mais ricos per capita que o Brasil. A Alemanha tem uma economia muito grande, porque é um país muito grande, mas tem mais população e, portanto, depois... É uma economia maior com uma sociedade mais pobre. Exatamente. Em contraste com a Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa, da União Europeia, mas também é o país mais rico, tirando o Luxemburgo. Tem o PIB maior e o PIB per capita maior também. O Brasil tem o PIB maior e o PIB per capita médio. E então, se o Brasil subsidiar o Uruguai ou a Argentina para conseguir que a Argentina... Vão dizer, então por quê? No Nordeste somos mais pobres do que os uruguaios, estão a dar dinheiro. É isso que faz um mecanismo no Mercosul, um fundo estrutural, pelo qual a Argentina e o Brasil subsidiam Uruguai e Paraguai. O que faz sentido geopolítico, grande subsidiar o pequeno. Mas não faz sentido económico, o pobre subsidiar o rico. O Mercosul é, no fundo, este mercado regional, esta organização regional que junta o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Enfim, a Venezuela não sabemos muito bem, está suspensa há uma série de tempo, pouco tempo depois de entrar, mas, portanto, é um exemplo de uma das organizações regionais da América do Sul. Há uma grande tradição de regionalismo nas Américas, até mais antiga do que na Europa, começa logo no século XIX. Há também muitas organizações regionais na América do Sul. Isso é um sinal de um regionalismo forte, eficaz ou fraco e com problemas? Olha, é um ponto importantíssimo este que fazes, porque a América do Sul, com um colega, Luis Kenoni, que está em Londres, medimos a relevância relativa ao longo de um século e 130 anos. E a América do Sul, a América Latina em geral, sempre vai para baixo, porque os outros continentes vêm independizar-se as suas colônias, então crescem em demografia, crescem em economia, crescem em guerras, crescem em representação diplomática, embaixadas. Mas a América Latina está sempre por cima da média em participação em organizações internacionais. Os países latino-americanos são muito participativos. Vêm uma organização e associam-se. Então, isto é uma coisa que está também correlacionada com a capacidade de resolver conflitos por vias arbitrais. Vão a um juiz, vão a um mediador, em vez de ir para a guerra. O compromisso com o multilateralismo é uma certa tradição na cultura política latino-americana. Mas quais são as outras organizações regionais e, do teu ponto de vista, elas são eficazes? Obviamente, nós sabemos que são muito diferentes da União Europeia e têm um grau muito diferente, por exemplo, de cedência de soberania e tudo isso. Aí a União Europeia é excepcional, não quer dizer que tenha de ser um modelo ou padrão, mas mesmo em termos dos objetivos definidos pelas próprias organizações, parece que estão a cumprir esses objetivos, começando pelo Mercosul e eventualmente outras. Não, se nós julgamos pelo nome. Mercosul é Mercado Comum do Sul e o Mercosul não é um mercado comum, nem é uma união alfandegária.
nem é, por vezes, uma zona de livre comércio. As pessoas têm que mostrar o que transportam na fronteira. Mas cumprem outras funções, que são tácitas. Evita a guerra e facilitam a cooperação. Quer dizer, não chamam-se integração, mas fazem cooperação, o que é útil. No Mercosul agora está a ingressar a Bolívia. Foi aprovado pelo Senado brasileiro, que era o último que faltava. Falta a Bolívia fazer a internalização. Mas a integração subregional é desintegração regional. O Mercosul está a puxar pela Bolívia, tirá-la da comunidade andina. Então, quando se integra um setor da América do Sul, desintegra-se outro. Mas tu perguntabas pelos blocos regionais, Mercosul é o mais importante, porque está o Brasil, é o maior. Comunidade andina, que foi mais ou menos substituída, sem morrer, porque os blocos regionais sul-americanos são resilientes, não são bem-sucedidos, o desempenho é medíocre, mas duram. Então, a Aliança do Pacífico veio pôr-se por cima da comunidade andina, então puxa pelo México também. Mas vê tu, o nome desta comunidade, desta aliança, é um oceano, não é um continente, porque estão a olhar para a Ásia, e sobretudo a China. Mas é um mercado asiático que se abre, são países que querem livre comércio com os mercados mundiais. Não se importa muito do comércio entre si. Querem colocar a bandeira e dizer estamos abertos para fazer negócios. Portanto, essas organizações subregionais, na verdade, não correspondem a uma ideia depois de integração do conjunto da América do Sul. A certa altura o Lula avançou com essa ideia de uma união da Unasur, mas isso não parece ser a tendência. Não, e Unasur não era integração. Mesmo que dissesse num parágrafo, ao mesmo tempo, no mesmo parágrafo falava integração regional e soberania nacional, que é o contrário. É um trade-off. Tu reforças uma ou reforças a outra. Não podes ter mais soberania nacional e mais integração regional. A integração regional é partilhar a soberania, não é reforçar. Mas cumprir a função que falei antes. É cooperação entre países, é resolução de conflitos, é diálogo político. Não é integração de mercados, não é liberdade de circulação. Há aqui uma questão que remete para as relações com a Europa e até com Portugal, que é o acordo entre o Mercosul, portanto esta organização regional que agrupa o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e possivelmente proximamente a Bolívia e a União Europeia. É um acordo que demorou muito tempo a negociar, foi basicamente assinado, há agora a questão da ratificação, mas que se arrasta há anos e com problemas dos dois lados do Atlântico. Por exemplo, ainda agora estas manifestações de agricultores levaram mais uma vez o Presidente Macron a dizer que não haveria avanços nesse acordo. Do teu ponto de vista, Andrés, qual é a importância deste acordo para as duas regiões? E achas que tem hipótese ainda de ser viável ou basicamente está moribundo ou mesmo morto? Este acordo teria sido muito importante 20 anos atrás. O mandato negociador da União Europeia de 1999-2000. Chega-se a um acordo de princípio comercial em 2020, 20 anos depois de iniciar as conversações. E um acordo político em 2021. Isto não é muito conhecido, mas a União Europeia é um animal complexo, que diz que não quer fazer tratados de livre comércio, quer fazer acordos de associação, que têm 3 pilares. O pilar comercial é só um, os outros são cooperação e diálogo político. E o problema é que o comércio é competência da Comissão Europeia, mas o diálogo político e a cooperação não. Então tem que passar pelos parlamentos nacionais, o que é um grande problema. Em termos da ratificação. Exatamente, são 27 parlamentos nacionais, mais os parlamentos subnacionais da Bélgica, que têm que aprovar também por mandato constitucional. Aí é onde, por exemplo, parou, estagnou-se, o acordo com o Canadá, que era muito mais simples. Agora, o acordo com o Mercosul, em que consiste? É muito complexo e muito comprido, mas basicamente o Mercosul abre o mercado industrial para a Europa e a Europa abre o mercado agrícola para o Mercosul. O Mercosul é mais eficiente a produzir vacas e produtos agrícolas e a Europa é mais eficiente a produzir carros, vacas por carros. Agora, qual é o problema? A produção, os que produzem carros no Mercosul não querem competição com a Europa e os que produzem vacas na Europa não querem competição com o Mercosul. O protecionismo muito forte. O que não fica claro é qual é o procedimento de ratificação deste acordo, que não foi assinado pelo chefe de Estado, foi apenas assinado pelos negociadores. Se for um acordo de associação, então tem que passar por todos os parlamentos. Nunca será assinado. Se for apenas comércio, faz a comissão. Passa pelo Parlamento, vai ao Conselho e acaba. O que diz a França? Nós não permitiremos que isto passe. Portanto, não é apenas que não vão ratificar no Parlamento, é que Macron não vai colocar a assinatura.
no Conselho e, portanto, exatamente, a nível europeu. A discussão... Podia avançar a dimensão comercial e as outras ficarem pendentes de ratificação superior, não é? E os negociadores europeus já falaram com os negociadores mercosulianos e disseram, vocês não se preocupem, nós vamos fazer o split. Vamos mandar o tratado comercial diretamente para o Parlamento e vamos mandar o resto para morrer... Exatamente, o resto para morrer nos Parlamentos nacionais. Mas esse split tem que passar pelo Conselho também, como tu dizias agora. E a pergunta é, alguém acredita que a União Europeia alguma vez vai tomar uma decisão contra a vontade do governo francês? Nunca fizeram. Fizeram votar 2 vezes os dinamarqueses, os irlandeses. Quando os holandeses votaram contra a Constituição, continuaram o processo de ratificação até a França votar que não. A pergunta é política, não é legal. Se a França não quiser, o tratado sai, a minha interpretação é não, nunca aconteceu. Mas dizias que o acordo seria mais importante no passado, ou seja, quais seriam as implicações do acordo hoje? É um acordo velho. Para a Europa, por exemplo, exatamente, está desatualizado, não tem todas as exigências ambientais, os requisitos que a União Europeia foi acumulando ao longo do tempo. Não tem toda a parte... O comércio que se faz hoje é comércio digital. Aquelas coisas que se começavam a negociar no ano 2000 era outro mundo. Agora, há coisas importantes também. Compras governamentais. Quando o Brasil faz um concurso, então, as empresas europeias estão, em princípio, em desvantagem relativamente às brasileiras. Os europeus querem entrar no mercado brasileiro. O Brasil diz, não, nós queremos renegociar essa parte. Mas não há renegociação possível. Se abres aquilo que já foi negociado, nunca mais fechas. Exato. Há aí um aspecto curioso, que é a França é um país também da América do Sul, ou seja, tem fronteira com o Brasil. A Guiana Francesa é um território ultramarino francês, mas que está no norte do continente sul-americano. Portanto, temos 12 Estados soberanos, mas também esse território. Mas do teu ponto de vista, em termos mais genéricos, qual é o papel que a Europa pode ter neste contexto? Que importância relativa é que tem aqui a China, os Estados Unidos no contexto atual? Tu concordas com esta ideia de uma segunda guerra fria? Como é que a América do Sul, os diferentes países se posicionam aí? Resistem a esta ideia de blocos? Querem manter um bloco mais do sul global? Como é que vês essas dinâmicas? Mesmo que queiram, não conseguem. Porque o principal parceiro comercial de Portugal é a Alemanha ou a Espanha, e depois é a França. É sempre um europeu. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. E do Uruguai também. E do Peru também. E do Chile também. E o principal parceiro comercial do México são os Estados Unidos. É essa a história, no fundo, da América Latina em geral e da América do Sul também, que é uma dependência muito grande em termos económicos do exterior, sempre. Desde o início, não é? Desde a criação das colónias espanholas e portuguesas, sempre foi uma economia de exportação para fora. E o centro é o centro manufatureiro, industrial e agora tecnológico. Os países sul-americanos não fazem comércio entre si porque produzem a mesma coisa. O lítio, soja, ferro. Não precisam disso, eles produzem isso. Precisam de casas, aviões, precisam de submarinos para colocar os seus motores nucleares, no caso do Brasil. Tudo isso consegue-se na Europa, nos Estados Unidos, na China ou no Japão. Então, para qualquer país latino-americano, é mais importante a relação que podem ter com potências extra-regionais do que com o vizinho. A relação com o vizinho é importantíssima porque o crime passa pela fronteira. O comércio não. O comércio passa pelos oceanos. Em relação especificamente a Portugal, que oportunidades, que possibilidades é que há no relacionamento com a América Latina? Há uma relação histórica importante com o Brasil, que muitas vezes não corresponde às expectativas talvez exageradas. No fundo, eu sublinho sempre este aspecto. Portugal, apesar de tudo, tem relações mais intensas e mais relevantes com o Brasil do que qualquer país europeu de dimensão semelhante, não é? Que eu acho que é a comparação pertinente. Não podemos comparar com uma grande potência nas relações com o Brasil. Mas achas que, como é que avalias esse relacionamento, nomeadamente com o Brasil, e eventualmente oportunidades de relacionamento com outros países da região? Excelente, põe em contexto a situação de Portugal com a América do Sul. Eu entrevistei um diplomata brasileiro na Europa que estava a negociar o acordo com o Mercosul. E eu disse, para fazer a pergunta, eu sei que a América Latina, a América do Sul, não é a região mais relevante do mundo para a Europa. E ele disse, para aí, é a menos relevante do mundo. Eu digo, como menos? O meu orgulho estava ferido. Ele disse, diz-me que região do mundo é menos relevante do que a América Latina. Agora, o Mar Vermelho é muito mais importante, o norte de África é muito mais importante, a África subsaariana, onde está Wagner, onde estão as missões portuguesas, é mais importante. Portugal tem missões na África, não tem na América Latina. A Ásia nem falar, na América do Norte. Mas Portugal e Espanha são exceções. Para a Polónia, para a Alemanha, para a França, a América Latina, a América do Sul é a menos relevante das regiões. Para Portugal e Espanha, não.
E aqui é uma diferença importante. Portugal e Espanha tentaram tornar relevante a América do Sul para a Europa. Não conseguiram, mas para eles dois continua a ser muito relevante por investimento, por comércio, por migrações, por relações familiares. E continuará a ser. Para um país como Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, conseguir 2 nichos de investimento e exploração na América Latina faz imensa diferença. E isso é a aposta de Portugal e de Espanha. Com pequenos nichos, fazem uma grande potenciação da sua economia. Sim, ainda agora tivemos o exemplo, por exemplo, dos KC-390, portanto, estes aviões de transporte militar, que são aviões de uma empresa brasileira, a Embraer, que é uma líder em vários setores da aviação e também tem uma dimensão militar. Obviamente Portugal por si só nunca poderia fazer, mas consegue ter uma fábrica que fabrica parte dos componentes, teve uma participação no próprio desenho do projeto. É um exemplo do tipo de cooperação. É um exemplo espetacular, Bruno. Diferenciadora, não é? É um tema que nós sempre conversamos e também com o nosso colega Pedro Seabra. A retórica da fraternidade. Fala-se muito Brasil entre Espanha e Portugal, somos irmãos, mas depois negócios não fazemos. Agora sim, é um grandíssimo negócio. O Brasil consegue entrar no mercado NATO porque Portugal tem acesso ao sistema de comunicação e Portugal consegue produzir, fazer parte da produção de um grande avião que vai substituir o Hércules. Vai ser um dos grandes aviões de transporte militar das próximas décadas. Então isto é win-win. Só que se perguntas na Polónia, na Estônia, na Suécia, não se importam. Mas para Portugal é chave. Vamos passar um bocadinho para o que é que poderá acontecer durante o próximo ano na região. Aí é um pouco incontornável irmos à tua Argentina natal, portanto, o que é que podemos esperar deste governo Milei, esta lei ómnibus, não é, que foi parcialmente aprovada aparentemente, mas quais são as tuas expectativas? Há enorme contestação também social, vamos para o caos, vamos para a ditadura, enfim, o que é que podemos esperar da Argentina durante 2024? O Milei está no governo há 2 meses e tem 2 características muito claras. É muito disruptivo e é muito minoritário, as 2 coisas. É um presidente que está sustentado pela vontade dele e dos seguidores. Não tem base social, não tem governadores, que num país federal são muito importantes, não tem nem sequer 1/3 em nenhuma das 2 câmaras do Congresso. Depende do apoio de outros, que estão a apoiá-lo porque ele tem vontade e porque por enquanto tem mais de 50% de imagem positiva. Mas ele tem que obter um bom desempenho, tem que ter sucesso na estabilização econômica. A Argentina tem 220% de inflação anual. Se ele não consegue reduzir a inflação, então vai perder aquele apoio. Se perde o apoio popular, perde o apoio no Parlamento e cai. Impeachment, como aconteceu no Brasil um par de vezes, com Collor de Mello, com a Dilma Rousseff. Ele, como tem uma visão, uma percepção sobrenatural, nas suas palavras, ele sente que é apoiado pelas forças do céu. É um liberal estranho porque não, liberal providencialista. Exato, não é laico, não é secular. É ele de origem católica, mas agora está a virar judeu. De fato, o embaixador da Argentina no Israel é o seu rabino pessoal. Ele tem que conseguir entregar, deliver. E vamos manter a popularidade para conseguir manter a pressão sobre os outros partidos, os outros atores políticos. E nós vamos saber já agora, na metade deste mês, ele consegue reduzir a inflação de dezembro, que foi de 25%. Se a inflação de janeiro passar para 20%, quer dizer que ele está encaminhando a economia. Se ficar nos 25%, quer dizer que a sua fórmula não está a funcionar, e aí em março começam as aulas na Argentina, o calendário letivo, e hoje o que se conhece, os materiais didáticos são incompráveis para boa parte das famílias argentinas. Quer dizer que ele tem que dar sinais antes de março de que a economia começa a melhorar. Estamos à espera disso. Depois, em maio, é quando a Argentina vende os produtos agropecuários e o Estado tem dinheiro. Se ele sobrevive até maio, então ele tem chance. E temos também eleições à partida na Venezuela, há também este conflito entre a Venezuela e a Guiana. Quais são as tuas expectativas a esse respeito? Não haverá democratização. Tomara que eu estivesse errado. Mas a Venezuela prometeu muito e nunca cumpre. Nunca. O que fizeram é permitir que a oposição fizesse uma grande primária, escolhesse a sua candidata e depois proibi-la. Entretanto, encaixaram à volta de $1.000 milhões com o alívio das sanções, portanto tem aqui uma margem para conduzir a campanha. Mas ninguém acredita que Maduro seja inteligente, mas é esperto. Ele vem sobrevivendo há mais de 10 anos, fazendo um desastre muito maior do que o Chávez. E, no entanto, ele está aí e a oposição não. O seu país é uma catástrofe, mas ninguém parece que esteja, por enquanto, em condições de
A Venezuela passou do país mais rico da América do Sul para o país mais pobre e chegou a emprestar dinheiro a Portugal. Muitas pessoas não sabem isso. Na altura do 25 de Abril fez parte de um consórcio com a Alemanha, com a Suécia, para apoiar a transição em Portugal, até porque há uma grande comunidade de lusodescendentes na Venezuela e, entretanto, está reduzido de facto a um estado terrível. É o país com mais dificuldades neste momento na América do Sul. Era a economia mais rica e a democracia mais estável. Completamente inesperado o que aconteceu nesse país, exceto que nós prestemos atenção a isso que se chama maldição dos recursos. A Venezuela só tinha petróleo. Dependia da volatilidade de um preço internacional que ela não fixava. No momento em que o petróleo, sobretudo o petróleo duro da Venezuela, que precisa maior refinação, começou a perder mercados, a perder valor, sobretudo, mais que mercados, caiu primeiro a economia e depois a democracia. Em relação ao conflito com a Guiana, achas que isso é uma estratégia eleitoral ou vamos ter aí um conflito a sério, vamos ter uma exceção a esta tendência que se verifica pelo menos desde os anos 30 do século XX, não haver uma guerra entre Estados latino-americanos? Por enquanto é uma estratégia eleitoral, só que ninguém sabe onde para um blefe. Os governos fazem ameaças e depois por vezes avançam até onde podem e por vezes miscalculation. Mas o que chama a atenção é que o Brasil está longe da participação na resolução do conflito. Quando houve em 1995 um conflito entre Equador e Peru, Fernando Henrique mandou tropas, não invadir, não a conquistar, a interceder, a intermediar. Um pequeno diferente territorial e rapidamente o Brasil... Este é um problema da América do Sul, resolve a América do Sul. O Brasil manda tropas para ajudar. Agora um problema na América do Sul e o Brasil manda tropas à fronteira para evitar que a Venezuela atravesse por terra brasileira para invadir a Guiana, mas não se mete no meio. Quem é que se mete no meio? Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil deixou passo a potências extrarregionais na América do Sul. Há quem diga é um erro da política externa do Lula, há quem diga, depois de Bolsonaro, Lula tem medo dos militares. Prefere sacrificar influência internacional antes do que sacrificar exatamente a democracia. Em relação ao Brasil, o que é que esperas durante este próximo ano? Algo de relevante? Espero que não, porque o que o Brasil tem que fazer é continuar a fazer o que está a fazer, é assentar a democracia e crescer economicamente, o que não faz com muita velocidade. Quando acontecem fenômenos disruptivos no Brasil, costumam ser ruins, más notícias, exatamente. Em relação ao Equador, houve esta crise, enfim, esta crise ligada à criminalidade organizada. Quais são as tuas expectativas a esse respeito? Há esta ideia um pouco até de uma fórmula Bukele, não é? Portanto, esta prioridade à segurança, a conter os gangues, os narcos quase a qualquer preço. Aliás, o Bukele ganhou agora as eleições com uma enorme popularidade em El Salvador, mas parece ser um pouco um modelo para a região. Isso parece ser um bom modelo, um modelo também a aplicar, que está a ser aplicado agora no Equador com eventual sucesso. Equador e Salvador, dois problemas comuns: segurança, como se diz na América Latina, e criminalidade. Por diferentes razões. No Equador é a droga, no El Salvador eran las maras, pandilhas que tinham chegado dos Estados Unidos deportadas e não se encontravam nesse novo país ao qual já não pertenciam. O que fez Bukele num pequeno país, pequeno mesmo, e unitário, é um acordo com os chefes. Os chefes entregaram os soldados. Ele meteu os soldados dentro, reduziu a criminalidade de uma maneira impressionante, com muita expertise. O Equador é mais complicado, porque o Equador é um produto do sucesso na luta contra o narcotráfico na Colômbia. E no Peru um pouco. Exatamente. São três países muito parecidos e o que vemos é uma dinâmica de balloon effect. Tu apertas por um lado e infla-se pelo outro, não explode. Então, quando um país corre bem a luta contra o narco, é porque outro país vai lhe correr mal. E calhou no Equador, que tiveram uma política... O Equador é o elo mais fraco aqui. Exatamente. Eles tiveram uma política de desatenção das prisões, que é onde estas máfias vivem e lideram, e das fronteiras. Então passou de ser um país muito seguro 10 anos atrás a ser um dos mais inseguros. Exatamente o efeito contrário do El Salvador, mas por razões diferentes. No El Salvador era a relação com os Estados Unidos, que mandava as maras. No Equador era a relação com a Colômbia e com o Peru, que manda os narcos. Sim. E também há muito mais grupos armados, não é? Portanto, no Salvador eram basicamente 2, aqui fala-se quase 20. Estamos a chegar ao fim do tempo, mas ainda queria colocar 2 perguntas rápidas. Uma é, tu disseste que consideravas que o crime organizado é uma ameaça muito maior às liberdades na América do Sul, na América Latina em geral, do que propriamente as ditaduras ou os golpes. Queres esclarecer esse comentário? Que os populismos, disse, porque os populismos. É muito comum na América Latina ouvir falar as burguesias do perigo do populismo. O populismo na América Latina
não é a mesma coisa que na Europa. Na Europa, habitualmente, populista é alguém de direita contra os imigrantes. Na América Latina é alguém de esquerda que gasta mais do que tem. Populista seria Lula para muitos latino-americanos e não Bolsonaro. Sim, Kirchner chavismo, e não Milei. Exatamente, o chavismo. O populismo na Europa é político-social, na América Latina é econômico. Mas são os narcos os que estão erodindo as fronteiras na América Latina. Os narcos têm mais recursos que os Estados e não têm que parar na fronteira. Os Estados têm que parar porque depois da fronteira começa outro Estado. Os narcos, depois da fronteira, está a mini associação. E tu mencionavas antes, e isto é chave. Os Estados Unidos, assim como viraram autossuficientes em petróleo, estão autossuficientes em droga também. Produzem, exatamente, que produzem com precursores chineses. Já não precisam do material natural que nós vendemos. Então nós vendemos para a Europa. Essa relocalização das rutas de comércio é o que fizeram com que o Equador se tornasse, com seu grande porto, muito mais apetecível. Quer dizer que a Europa, em parte, é responsável. Mas, no fundo, a economia política da droga vem do proibicionismo. O proibicionismo torna cara a droga e, portanto, rentável, redituável. E esta última pergunta, recomendações de leituras, de visionamentos de livros, de filmes, documentários, coisas que nos ajudem a perceber a América do Sul? Há uma publicação periódica que se chama America's Quarterly. Brian Winter é o diretor. É uma pessoa que morou na Argentina, morou no Brasil, conhece os dois países como ninguém. Está disponível online, claro. Está disponível online, é muito fácil de aceder, tem pequenos artigos. American's Quarterly. Eu recomendo muito. E ele é um grande analista, ele é um jornalista, não é um académico. Mas por vezes um bom jornalista é melhor que um medíocre académico. Eu tinha duas recomendações. Um livro do Carlos Granés, que é um intelectual colombiano, O Delírio Americano, que é uma história política e cultural da América Latina, muito interessante, muito bem escrita, os grandes desafios da região ao longo do último século, e também um documentário que, aliás, comentámos, Rompam Todo, que é um documentário sobre a história do rock na América Latina, que está disponível também no Netflix. É maravilhoso, vê-se aí a grande influência argentina. É verdade, é uma superpotência musical no rock latino-americano. Mas aproveitando a menção que fazes do Granés, um livro parecido, Jorge Volpi, um mexicano, El Insomnio de Bolívar. O insônio, não é o sonho. Exato. É o não poder dormir. E ele conta aí em que consiste ser latino-americano, como que nós aprendemos que somos latino-americanos quando saímos da América Latina. Quando chegamos a Espanha, Portugal, Estados Unidos, e olhamos ao redor e dizemos, não, eu sou mais parecido com o meu vizinho de lá do que com estes gajos. Que é uma coisa que acontece muito, não é? Esta ideia de que nós percebemos que somos europeus quando saímos da Europa. Exatamente. É normal que aconteça nos outros continentes. Muito obrigado, Andrés, e muito obrigado a todos também pela vossa atenção e interesse. Obrigado, Bruno. Obrigado.